Olá, meus amados, vamos dar continuação aqui do nosso assunto de equilíbrio iônico, falando agora do assunto efeito do íon comum e vamos falar também do efeito do íon não comum. Vamos supor que eu tenho uma reação em equilíbrio, eu tenho aqui o ácido acético, esse aqui é o ácido acético, certo? Esse ácido acético ele é um ácido fraco, ele é um ácido fraco. E eu coloquei esse ácido acético em água e ele produziu dois íons, o íon hidrônio e o íon acetato, certo? Então vou fazer um desenho aqui para a gente ter uma ideia. Então vamos supor que eu tenho aqui um recipiente. Nesse recipiente eu tenho H2O. Desculpa, H2O. Não, na verdade eu vou botar o ácido acético. Vou botar aqui ácido acético. Aquoso, ou seja, em água. E aqui está a reação dele em equilíbrio, certo? Essa é a reação dele em equilíbrio, beleza? E agora eu vou adicionar aqui dentro esse sal, certo? Esse sal é um sal solúvel, beleza? E ele em água ele produz dois íons. Ele produz o íon cátion sódio e o íon acetato. Observe que o íon produzido é o mesmo do íon formado que já estava no recipiente do ácido, correto? Então, eu tenho aqui o íon comum, correto? Porque ele é comum às duas reações. Ele é comum ao acetato, ao ácido acético, que estava dentro do recipiente, e ele é comum ao etanoato de sódio, que é o nome desse sal orgânico, certo? E aí o que acontece quando eu adicionar esse cidadão aqui dentro? Quando eu adicionar ele aqui dentro, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai produzir um íon, ele vai ter o mesmo íon da reação que eu tinha lá dentro do recipiente, ou seja, aumentando a concentração, ele está aumentando a concentração do íon acetato. Logicamente, lembra da lei de Le Chatelier, eu vou deslocar essa reação para a esquerda, aumentando a concentração do ácido acético. Então, o que acontece com a reação quando eu adiciono esse sal solúvel? O que acontece? Acontece o seguinte: o equilíbrio químico é deslocado para a esquerda, fazendo com que a concentração do ácido acético aumente, porque está deslocando para a esquerda. Ok? Então está aí o efeito do íon comum. Ele desloca o equilíbrio para a esquerda, aumentando a concentração do íon acético. Aumentando a concentração do ácido acético, que ele é um ácido fraco. Lembrando que um ácido fraco é aquele que não produz, muito produto. Na verdade, ele não vai formar tanto íon hidrônio e nem tanto íon acetato. Ok? Beleza? Bom, o que a gente pode falar mais aqui? A gente pode dizer o seguinte. Eu botei um logo, mas esse logo, na verdade, serve para isso aqui, né? Ok? Logo desloca o equilíbrio para a esquerda e aumenta a concentração. E lógico que esse sal em questão tem que ser um sal solúvel. O que eu vou acrescentar tem que ser um sal solúvel para que eu possa produzir os íons, né? Lembrando, como esse assunto é efeito do íon comum,
o íon produzido tem que ser um mesmo íon que já tenha dentro do recipiente. Ok? Beleza? Lógico, na primeira reação, eu deslocando para a esquerda, o que acontece com o íon hidrônio? O íon hidrônio vai diminuir, correto? Porque está deslocando para a esquerda. Deixa eu consertar aqui. O íon hidrônio vai diminuir. E vai diminuir também logo em seguida a concentração do íon acetato. Beleza, meus amados? Porque está deslocando para a esquerda. Certo? Depois daqui eu posso fazer algumas observações. Na verdade, eu posso até fazê-las agora. Deixa eu só ter espaço aqui. Tem, então vamos lá. Pergunto eu, observação do tio Sam. O que acontece com o Ka? Né? Quem é o Ka? O Ka é a concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon acetato dividido pela concentração do ácido. Correto? Esse é a constante de equilíbrio. Beleza? O que acontece com ela? Ela vai permanecer constante. O que acontece com ela? Ela fica constante. Por que, Sandrão, ela fica constante? Porque ela fica constante? Você já sabe. Porque o Ka só varia com quem? Só varia com a temperatura. Beleza? Pergunto eu agora também. O que acontece com o grau de ionização do ácido? O que acontece com a concentração, com a constante de ionização do ácido? Ele vai diminuir. Ele vai diminuir. Deixa eu vou até botar de vermelho aqui. O que vai acontecer com a... Ele vai diminuir. Mas por que ele vai diminuir? Ele vai diminuir porque eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, se eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda, eu estou diminuindo o rendimento da reação. Se eu estou diminuindo o rendimento da reação, eu estou diminuindo o grau de ionização do ácido, certo? Ou seja, o ácido está se ionizando menos do que antes de eu adicionar o sal. Ok? Beleza? Porque se você lembrar da fórmulazinha, vamos lembrar da fórmula aqui, ó, né? A fórmula desse cidadão é o quê? Número de mols. Número de mols. Vou fazer com letra maiúscula para visualizar melhor. Número de mols ionizados sobre o número de mols iniciais. Ok? Então, olha só. Essa concentração aqui, como eu estou deslocando para a esquerda, né? Como eu estou deslocando para a esquerda, a concentração dos íons ionizados vai diminuir. Logicamente, vai diminuir a concentração de alfa. Ok? Outra pergunta. Já respondi, embora eu já saiba, o que acontece com o íon hidrônio? Que, na verdade, você pode raciocinar como sendo o íon H+, né? Se eu quisesse escrever a reação de ionização de forma simplificada. Eu já respondi, né? Como eu estou deslocando para a esquerda, ele vai diminuir. Vou fazer de vermelho. Ele vai diminuir. O que acontece com o pH dessa solução? O que acontece com o pH dessa solução? Olha só. Se a concentração do hidrônio, que simplificamente eu posso chamar ele de íons H+,
Se essa concentração vai diminuir, logicamente, meu amigão, o que é que vai acontecer com a acidez? O que é que vai acontecer com a acidez? A acidez também vai diminuir. Porque o que caracteriza uma solução ácida é a quantidade de íons H+ presentes na solução, correto? Então, se a acidez vai diminuir, o que é que vai acontecer com o pH? O que é que vai acontecer com o pH? O pH também vai diminuir. Ou, desculpa, o pH vai aumentar, certo? Porque quanto menor o pH, mais ácido é a solução. Se a solução está diminuindo a sua acidez, ela está ficando mais básica. Então, o pH vai aumentar. Ok? Agora vamos para essa segunda aqui agora. Eu tenho uma solução de amônia, botei em água, formou o amônio e o OH. Então, é o mesmo raciocínio. Vou fazer aqui um recipientezinho. Vou botar aqui a amônia. Posso até botar assim, aquosa. A amônia aquosa produz aquela reação lá. E vou botar aqui dentro esse sal, certo? Beleza? Ok? A amônia em questão, eu vou apagar aqui. A amônia em questão é uma base fraca. Eu vou apagar isso aqui para escrever base fraca aqui embaixo. Ela é uma base fraca. Então ela está pouco dissociada, né, pouco ionizada aí. Ela é uma base fraca. E eu coloquei o cloreto de amônio, certo? E observe que o cloreto de amônio produz o mesmo íon que produz a amônia. Ou seja, eu estou aumentando a concentração, temporariamente, do íon amônio. Isso quer dizer que eu desloco o equilíbrio para onde? Eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Deslocando para a esquerda, logo, o que acontece com a concentração de amônia? A concentração da amônia, ela vai aumentar. Ok? Beleza? Certo? Então, agora, vamos para cá. Desloquei o equilíbrio para onde? Eu desloquei o equilíbrio para a esquerda. Ok? O que acontece aqui dentro? Aqui dentro também vai acontecer o quê? A concentração de NH4+ vai diminuir, porque está deslocando para a esquerda, e a concentração do íon OH- também vai diminuir. Beleza? Agora, pergunto eu, observação do tio Sandro, mesmas observações que eu fiz ali no outro. Observação do tio Sandro. O que acontece com Ka? Permanece constante. Pelo mesmo motivo do anterior, porque só varia com a temperatura. O que acontece com alfa da base? Que é o grau de dissociação da base. Mesma coisa, vai diminuir. Né? Vai diminuir. Ok? Por quê? Porque o número de mols dissociados vai diminuir. O que acontece com a concentração dos íons OH-? Já falei também, vai diminuir. O que acontece com o pH da solução? Olha só que lindo. É fácil. Se a concentração dos íons OH-, meu amigão, diminui, quer dizer que a concentração dos íons H+ aumenta, correto? pH e pOH. E aí o que acontece? Acontece que
que acontece com a acidez e o que acontece com a basicidade. Basicidade. A acidez vai aumentar, a basicidade vai diminuir, logo o pH, vamos lembrar, a acidez aumentou, pH diminui. Ok? Beleza? Então tá aí o efeito do íon comum. O que acontece numa solução se você botar uma solução que tem o mesmo íon na solução que já existia. Ok? Agora vamos para o efeito do íon não comum, falando um pouco dessa reação que é muito conhecida, né? Eu tenho aí o cromato, aqui ó, eu tenho aqui o cromato e o dicromato, íon cromato e o dicromato. E observe o seguinte, se eu deslocar para a direita, a solução fica alaranjada. Se eu deslocar para a esquerda, a solução vai ficar amarela. Correto? Agora eu estou falando do efeito do íon não comum. Mas antes da gente falar um pouco do efeito do íon não comum, eu vou falar de uma coisinha aqui bem rápida para você agora, que é o seguinte, talvez você não saiba. Mas, né, a água é a união do íon H+, com o íon OH-, correto? Beleza? Numa reação de neutralização, que você já estudou lá em ácidos e bases, o OH tende a reagir com o hidrogênio para formar água, formando a reação de neutralização, certo? Então, eu vou fazer aqui o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Eu tenho aqui um recipiente. Dentro desse recipiente, eu tenho aqui os íons cromato e dicromato. Tem aqui dentro. Aqui dentro está essa reação em equilíbrio. Certo? E agora eu vou adicionar o ácido clorídrico. Observe que eles não têm íons comuns, correto? Beleza? Ou desculpa, eles têm íons comuns, né? Eu tenho aqui, ó, tá aqui os íons comuns, ok? Que é o íon H+. Ou seja, quer dizer que aqui aumentou a concentração dos íons H+. Se eu aumentei a concentração dos íons H+, eu desloco no sentido contrário, ou seja, vou deslocar nesse sentido. Ok? Eu pergunto aos meus amados, se eu adicionar HCl, o que acontece com essa reação aqui que está em equilíbrio? Qual é a cor que ela vai ficar? Lógico, você vai aumentar, se está deslocando para a direita, você vai aumentar a concentração de quem? Você está deslocando para o equilíbrio para a direita. Ao deslocar para a direita, né? O que acontece com a solução? Ela aumenta a concentração dos íons de cromato. Certo? Ok? Que cor vai ficar a solução agora se eu colocar esse ácido? Logicamente, ela vai ficar alaranjada. Alaranjada. Certo? Então aqui está um exemplo do efeito do íon comum. Aqui é um exemplo do efeito aqui eu fico aumentando a tela para escrever melhor aqui, ó. Efeito do íon comum. Certo? Beleza? Tá. E eu gostaria de lembrar que esse HCl é um ácido forte. Então, ele tem um grau de ionização muito grande, né? Um ácido forte. Então, ele vai produzir muitos íons H+, e íons cloreto. Ok? Agora, olha só. Vamos supor que eu tenho um recipiente. Certo?
esse recipiente continua com aquela solução em equilíbrio. Essa solução está presente aqui também. E eu vou adicionar uma base. Você fala, Sandrão, não tem íon comum não. Não tem. Mas ela tem um íon aqui muito importante que é o OH-, certo? E eu sei que esse íon OH-, vai reagir com o íon H+, que está presente lá na reação do cromato com o dicromato, e vai produzir água. Correto. Ao produzir água, qual o efeito? Olha que a água está aqui, né? Ele vai deslocar o equilíbrio para onde? Ou melhor, você pode dizer o seguinte, né? Qual o efeito da base? Né? O efeito da base é o seguinte: como o OH- vai reagir com H+ e produzir água, eu posso dizer que a concentração de íon H+ na solução lá, ó, a concentração de íon H+, ele vai diminuir. Concorda comigo? Certo? E ao diminuir, eu desloco o equilíbrio em qual sentido? Se ele vai diminuir, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Ou se você preferir, se os íons OH- vai reagir com os íons H+ e vai produzir água, a quantidade de água aqui, meus amados, vai aumentar, correto? Concorda comigo? Então, eu posso também ter a seguinte lógica. A concentração de água, ou seja, a quantidade de água, embora a concentração de água seja constante, mas você pode dizer que a quantidade de água vai aumentar. Mas não vamos raciocinar isso não, vamos raciocinar como sendo diminuição mesmo, para ficar mais fácil, certo? Então o efeito do íon não comum vai ser consumir o íon H+, que na reação aqui, ó, que nesta reação, ele está aonde? Ele está no reagente. Então vai deslocar o equilíbrio para a direita, né? Correto? Ou não? Não. Ele vai consumir o H+. Ao consumir o H+, vai deslocar para a esquerda, a lei de Le-Chatelier. Concorda comigo? Certo? Vai diminuir a concentração. Aonde você diminui a concentração, você desloca no mesmo sentido. O que é que acontece com a reação? Ela vai ficar o quê? Vai ficar amarelada. Amarelada. Então tá aí o efeito do íon não comum. Não tem o íon OH-, mas, certo? Mas vai deslocar para a esquerda. Aí você perguntaria para mim, Sandrão, o que é que vai acontecer com esse íon que está aqui dentro? Porque queira ou não queira, esse íon está aqui dentro, correto? Né? Tem esse íon aqui dentro e tem esses outros íons aqui também, tá? O íon aqui de cromato aqui dentro e tal. Sandrão, os dois, o Na+, não vai se juntar com o íon de cromato, por exemplo? Os dois, ó, atração eletrostática e tal, e vai produzir Na2CR2O7, por exemplo, né? Não vai produzir isso não? Não vai produzir isso aqui, certo? Porque o íon cátion só vai se juntar com o íon ânion, só vai se juntar caso ele formasse um composto insolúvel, certo? Que não é o caso. O composto aqui não é insolúvel, certo? Então, na verdade, não vai acontecer nada, né? Não. Só se formasse um sal insolúvel, mas o caso que não é o caso do íon dicromato, seria o dicromato de sódio, ok? Então tá aí, meus amados, uma aula rápida aí de efeito de íon comum e de íon não comum. Voltamos daqui a algum tempo com as aulas, continuação do equilíbrio iônico, ok? Um abraço a todos.